Boa noite, pessoal que tá chegando. Gente, eu esqueci de colocar o microfone. Só um minutinho, deixa eu colocar aqui o microfone que eu esqueci. Eu abri a live sim. Aí, agora pronto. Agora sim, estão me escutando bem? Boa noite a todo mundo que tá chegando. Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um evangelho. Boa noite, Marilúcia, Tatiana, Bruna, Fernando, Luciana, Tânia, Gabriela, todo mundo que tá chegando, Anderson, Natália, Magna, Elisete, boa noite a todo mundo, Ricardo, sejam todos bem-vindos. Já corre na cozinha, boa noite, Fábio. A todo mundo que tá chegando agora, já corre na cozinha, pega um copo com água pra gente poder tomar a nossa água fluidificada no final do evangelho, tá bom? Que é muito importante esse processo da água fluidificada pra gente poder renovar as nossas energias através da espiritualidade. Eles vêm, a gente faz a oração pedindo a presença deles, eles vêm, eles depositam fluidos energéticos no nosso lar, na nossa casa, em nós, mas essa forma da água é uma forma que a espiritualidade ensina pra gente esses fluidos e a gente como se fosse um remedinho mesmo, eles vão depositar aqui os fluidos necessários para cada um de nós. Então você pode separar um copo para uma pessoa que mora com você, você pode separar a garrafinha também, mas esse processo é muito importante. Eita, gente, tá travando, mas já? Não é possível. Não é possível. A gente nem começou. Ô, glórias. Não é possível, gente. Vou trocar a internet. Aguenta aí, gente. Mas, gente, nem começou a live. Agora voltou? Eu troquei, coloquei no 4G aqui. Ainda tá travando? Oh, Deus. Tá travando muito. Poxa vida. Voltou? Eu coloquei no 4G, vamos ver. Poxa vida, gente, não é possível, mas vamos lá, na fé. E hoje o tema do evangelho, ele é um pouquinho polêmico, mas é muito bonito também, gente. Eu espero que vocês gostem do tema de hoje. Separei um tema bem especial. Obrigada a todo mundo que tá avisando que voltou. Que bom que voltou. Ai, gente, pelo amor de Deus, não é possível. E o pessoal veio aqui, eles trocaram o cabeamento da internet todinha, do poste até aqui dentro de casa, eles trocaram todo o cabo. Aí realmente é obra do inimigo, que não tá querendo deixar, não é possível, gente, não é possível. Mas vamos lá, vamos seguindo. A todo mundo que chegou agora, sejam bem-vindos. Olha, já estamos em quase 400 pessoas. Pois é, Jarbas, é normal, vamos lá, a gente não pode desanimar. Iniciando mais uma semana, então, como eu tava falando pra vocês, gente, não esquece de separar a água fluidificada, tá? É muito importante esse processo de tomarmos água no final do evangelho, tá bom? Será que não precisa de uma antena pra ampliar o sinal? Então, mas aí o sinal, ele tava cheio aqui. E eu uso a internet, eu tô aqui no computador, eu uso o tempo todo a internet aqui. Mas, no momento de abrir a abençoada live, dá problema. A internet estava funcionando perfeitamente. É a live, eu acho que a live sobrecarrega muito, puxa muito, né? Não sei, não entendo de tecnologia. Mas é isso, vamos lá, eu já troquei aqui pro 4G. Se travar de novo, gente, aí vocês me falam pra eu dar uma pausa e esperar voltar, tá bom? É muita batalha espiritual. Olha, quem tá aqui acompanhando a gente em toda semana sabe que é uma luta. Tem dia assim, ó, que eu não sei o que acontece, gente. Tá tudo perfeito. Aí, de repente, começa a travar o computador. Aí, dá o tilt aqui na Alexa, que tá tocando... Ai, posso falar o nome dela, senão ela para de tocar música. Que aí ela resolve parar de tocar. Assim, é umas coisas. Boa noite, Maria. Como que você tá? Maria, hoje eu coloquei lá na roda terapêutica o tarô. Eu sempre lembro de você, porque você sempre vê lá. Eu tenho a impressão que só você olha. Acho que lá da roda ninguém mais olha de domingo quando eu coloco o tarô. Mas aí eu lembrei de você, eu coloquei hoje lá, que eu tinha esquecido ontem. Mas é isso, gente, vamos iniciar então o nosso evangelho.
mais uma semana. Eu tô bem animada com esse evangelho de hoje. Eu acho que o tema, ele é muito legal pra gente refletir. Eu já vou falar pra vocês aqui o tema que a gente vai trabalhar no evangelho de hoje. E eu quero que vocês coloquem aí, gente, como a gente sempre faz, né? Pra quem tá aqui pela primeira vez, a gente faz evangelho toda segunda-feira. E aí eu sempre peço pro pessoal colocar aqui. Isso, obrigada, Fábio. Toda segunda-feira, das 8 às 9. Perfeito. Ó, já pegou a água. É isso aí, gente. Separa a água aí. Tem gente que separa garrafinha, um monte de garrafinha. E aí tem um pessoal que manda lá. Tem uma moça, esqueci seu nome. Se você tiver aí... Gente do céu. E aí ela sempre coloca as garrafinhas lá, antes de começar o evangelho. E aí, enfim, separa pra família toda. Pode separar pra você tomar durante a semana, né? É ótimo. Perfeito, Marilúcia, obrigada. Além da água, é isso aí, ó. Era outro recadinho que eu esqueci de dar. Pega, gente, um papel e uma caneta pra anotar, tá bom? Barulho estranho. Pega uma caneta para anotar, tá bom? E um papel. Por quê? Durante o evangelho, a gente acaba sempre tendo insights, pensamentos que vêm assim, né? Lembranças, ideias, né? E é importante a gente anotar porque depois a gente acaba esquecendo, né? E a gente pode buscar aquele sentimento que a gente despertar aqui durante o evangelho, a gente anota e a gente consegue acessar eles novamente, né, essas ideias durante a semana. Então é muito importante. Tava ansiosa para a live de hoje, que legal, eu fico muito feliz, gente. E essa semana eu tava pensando, eu tava lá no jardim sentado outro dia de manhã e refletindo, e eu fiquei tão feliz pensando que eu fico muito grata pela confiança, sabe, que vocês têm aqui em mim, de estar aqui sempre fazendo evangelho aqui com a gente. E eu fico muito, muito grata mesmo, sabe, porque eu sei que vocês depositam uma confiança em mim e eu fico muito, muito feliz mesmo e fico muito grata sempre por ver tantas pessoas aqui nos evangelhos crescendo a cada dia. E o grupo lá da Roda Terapêutica tá crescendo, a comunidade lá aberta, né, do WhatsApp. Então eu fico muito feliz e eu fico muito grata de verdade a todos vocês por essa troca que a gente faz. E falando em troca, a gente faz aqui o Evangelho toda segunda e eu sempre peço para vocês... Obrigada, Tânia. Eu sempre peço para vocês colocarem aí a opinião de vocês, as ideias. E aí, o tema de hoje é o seguinte, deixa eu abaixar aqui a música. Seja bom e justo, não bonzinho. Diva, amei, Maria. Obrigada. Seja bom e justo, não bonzinho. Gente, reflita só nesse título. Seja bom e justo, não bonzinho. E aí a gente vai ver, será que Jesus era bonzinho? Será que Jesus ensinou nós a sermos bonzinhos? E qual é a diferença de ser bom e bonzinho? Eu tô precisando desse tema. Pois é, gente, acho que assim, a maioria de nós, a gente acaba aprendendo que ser bom é ser muito passivo. Isso é uma coisa que eu sempre tento trazer aqui, para a gente refletir o quanto que Jesus, ele nos ensinou a não sermos passivos, a sermos mais ativos, né? E compromissados com a verdade, com a justiça, né? Então, entra nesse aspecto de bom e justo, e não bonzinho. Então, vamos lá, vamos conversar sobre isso e vamos iniciar então, nos concentrando, né? Vamos respirar, vamos fazer a nossa oração. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o som. Fique numa posição confortável agora. Respire profundamente, puxando o ar pelo nariz. A gente vai começar agora, ó. Para quem tá chegando agora, sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de separar uma água, tá bom? Pra gente tomar nossa água fluidificada no final. E vamos então respirar profundamente, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Mais uma vez. Puxe o ar pelo nariz e solte lentamente pela boca.
Eleve agora os seus pensamentos a Jesus. Eleve os seus pensamentos à espiritualidade amiga, aos seus mentores, aos seus guias. Se você se sentir mais à vontade, feche os seus olhos nesse momento para se concentrar e peça pela presença dos seus mentores nesse momento. Peça com todo o seu coração, com humildade e fé. E sinta a presença dessa equipe espiritual que vai chegando ao seu redor, vão chegando na sua casa, aonde você está. Sinta essa mudança de frequência energética. Permita sentir a presença da espiritualidade amiga. E enquanto uma equipe espiritual se posiciona ao seu redor, formando uma roda, depositando energias de luz, fluidos energéticos de amor, de acolhimento, de paz. Outra equipe espiritual vai se espalhando pela sua casa, depositando fluidos de amor, retirando todo tipo de miasmas, larvas astrais, afastando qualquer tipo de ser de baixa vibração, talvez obsessores que estejam atrapalhando a sua vida, a sua família. Que esses espíritos agora sejam afastados e levados para um local de cura, onde eles também possam receber um tratamento adequado para auxiliar na evolução deles, no sofrimento deles. E aqueles espíritos menos rebeldes, que eles possam continuar presentes durante o Evangelho, escutando os ensinamentos, sentindo essa vibração energética positiva e ao final que eles também sejam encaminhados para um local de cura. E agora fazemos a seguinte prece juntos. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, nesta noite nos colocamos diante de Ti com humildade, fé e entrega. Pedimos neste momento a presença da espiritualidade amiga em nossos lares, que os espíritos de luz, os benfeitores espirituais e os mentores que nos acompanham se façam presentes agora, envolvendo cada um de nós, nossas casas e nossas famílias. Que possamos sentir também a presença amorosa de Jesus Cristo, que sua luz envolva este ambiente e que sua paz toque profundamente nossos corações. E neste instante, Senhor, pedimos uma limpeza espiritual profunda, que toda a energia densa seja retirada de nossos lares, que toda vibração negativa, todo peso espiritual, toda a energia de baixa frequência seja agora desfeita e encaminhada pela espiritualidade maior. Que todo espírito ou influência que esteja tentando nos desestabilizar, trazer confusão mental, pensamentos negativos, desânimo, conflitos e desavenças, seja afastado neste momento pela força da luz e pela permissão divina. Que toda tentativa de interferência em nossa paz, em nossa família e em nossa evolução espiritual seja neutralizada agora. Que nossos lares sejam blindados espiritualmente, que nossos campos energéticos sejam limpos, restaurados e fortalecidos, e que no lugar de tudo aquilo que é denso, sejam derramadas sobre nós energias de amor, energias de paz, energias de luz, energias de fé e esperança. Que nossos lares sejam preenchidos por harmonia, que nossos corações sejam tocados pela união, que nossas mentes sejam envolvidas por clareza e equilíbrio. Restaura, Senhor, a nossa fé, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios que temos enfrentado, que possamos voltar a acreditar. Acreditar na vida, acreditar em nós mesmos, acreditar em nossa evolução, acreditar na nossa intuição, e, acima de tudo, acreditar em Ti, Senhor. Fortalece-nos para que não caiamos nas tentações do caminho, que possamos compreender que os prazeres imediatos não sustentam a alma e que nossa jornada é eterna, muito além desta existência. Ajuda-nos a ter maturidade espiritual, a reconhecer que somos seres em evolução, ainda falhos, ainda limitados,
mas profundamente capazes de crescer, aprender e nos transformar. Que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para o aprendizado desta noite, sem orgulho, sem vaidade, sem resistência. Que possamos compreender a mensagem que será trazida com profundidade e que ela toque nossa alma de forma verdadeira. Que este Evangelho no Lar seja um marco de luz, um momento de libertação, um momento de fortalecimento espiritual. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações e livre-nos da prática de todo o mal. Que assim seja hoje e sempre. Amém. Vamos lá então para a nossa leitura de hoje. A todo mundo que chegou, a gente estava em 500 pessoas, agora a gente está em 480. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, separa um copo com água, tá? Para a gente poder tomar nossa água fluidificada no final do Evangelho, para quem chegou. Esse recadinho aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho a música. E vamos lá então para o nosso tema de hoje. Seja bom e justo, não bonzinho. Esse é o tema, gente. Depois que eu fizer a leitura, eu quero saber de vocês, a opinião de vocês, as vivências de vocês, né? Se vocês se identificam com as questões que a gente vai conversar aqui, para a gente poder fazer essa troca. E às vezes o que você tem a dizer pode ajudar muito alguém que está aqui lendo. Pode ser que eu não consiga acompanhar todos os comentários, eu não leia todos, mas nós estamos aqui agora em 523 pessoas e alguém com certeza vai ler o seu comentário e isso pode ajudar muito a alguém, tá bom? Então é muito importante essa troca. Então vamos lá. Seja bom e justo, não bonzinho. Quando observamos a vida de Jesus, percebemos algo muito interessante. Ele era infinitamente amoroso, mas não era bonzinho. Muitas vezes fomos ensinados que ser uma pessoa boa significa dizer sim para tudo, evitar conflitos, agradar todo mundo e colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Porém, quando olhamos para os ensinamentos de Jesus, percebemos que essa não era a postura dele. Jesus acolhia, mas também corrigia. Jesus perdoava, mas também ensinava. Amava profundamente, mas não se anulava para agradar as pessoas. Ele questionou tradições que já não fazia sentido, enfrentou autoridades religiosas quando elas utilizavam a fé para controlar e julgar os outros e não teve medo de expressar aquilo que ele considerava verdadeiro. Na época, muitos esperavam um líder que simplesmente repetisse as regras já existentes daquela época. Mas Jesus trouxe uma nova visão, baseada na consciência, no amor e na responsabilidade individual. Ele mostrou que a verdadeira espiritualidade não está na obediência cega, mas na transformação interior. E talvez uma das maiores lições que podemos aprender seja esta: ser bom e justo não significa ser permissivo. Hoje, quantas vezes confundimos bondade com permitir abusos? Quantas vezes permanecemos em situações que nos fazem mal porque temos medo de decepcionar alguém? Quantas vezes dizemos sim quando nosso coração gostaria de dizer não? Na família, por exemplo, ser bom não significa aceitar desrespeito. Podemos amar os nossos familiares e, ao mesmo tempo, estabelecer limites saudáveis. Podemos honrar os nossos pais sem concordar com tudo. Podemos amar os nossos irmãos sem carregar responsabilidades que pertencem a eles. No relacionamento amoroso, ser bom não significa aceitar qualquer comportamento para manter a relação. Amar alguém não significa abrir mão da própria dignidade. Jesus nos ensinou o amor, mas nunca ensinou a perda da própria identidade. No trabalho, ser bom não significa permitir exploração. Podemos colaborar, ajudar e trabalhar com dedicação
sem permitir que abusem da nossa boa vontade. Muitas pessoas acabam exaustas porque acreditam que precisam agradar todo mundo o tempo inteiro, mas ninguém consegue viver em paz quando está constantemente abandonando a si mesmo. Outro ensinamento importante é sobre o livre-arbítrio. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Ele convidava, ele orientava, mostrava o caminho, mas respeitava a escolha de cada pessoa. Isso também vale para nós. Muitas vezes queremos salvar alguém, mudar alguém ou convencer alguém a enxergar a vida de uma determinada forma, mas nem todos estão preparados para ouvir. Nem todos desejam mudar. Nem todos querem ajuda. E isso precisa ser respeitado. A verdadeira caridade não invade. A verdadeira ajuda não força. A verdadeira bondade oferece a mão, mas respeita a decisão de quem escolhe não segurá-la. Jesus realizava muitas curas para aqueles que o procuravam, para aqueles que demonstravam disposição para receber auxílio. Isso nos ensina que existe uma diferença entre ajudar e assumir a vida do outro. Cada alma possui seu próprio caminho de aprendizado. Talvez uma das maiores demonstrações de amor seja justamente respeitar esse processo de cada um. Também é importante lembrar que Jesus não agradou a todos. Foi criticado, foi julgado, incompreendido e rejeitado. E mesmo assim, permaneceu fiel aos seus valores. Isso nos leva a uma pergunta importante. Estamos vivendo para agradar as pessoas ou para agir de acordo com nossa consciência? Muitas vezes, quando começamos a estabelecer limites, algumas pessoas se incomodam. Quando aprendemos a dizer não, algumas relações mudam. Quando paramos de carregar os problemas dos outros, algumas pessoas reclamam. Mas crescer espiritualmente também significa aprender a sustentar as nossas escolhas com serenidade. Ser bom e justo é agir com amor. Ser bonzinho é agir por medo de rejeição. Então presta atenção nessa diferença. Ser bom e justo é agir com amor. Ser bonzinho é agir por medo da rejeição. Ser bom e justo é ajudar quando possível. Ser bonzinho é assumir responsabilidades que não são suas. Ser bom e justo é perdoar. Ser bonzinho é permitir que o mesmo desrespeito aconteça repetidamente. Ser bom e justo é compreender. Ser bonzinho é aceitar tudo sem reflexão. Que possamos aprender com Jesus a encontrar esse equilíbrio. Que nosso coração seja amoroso, mas também consciente. Que nossa bondade seja acompanhada de sabedoria. Que nossa compaixão caminhe junto com a justiça. E que tenhamos coragem para viver os nossos valores, mesmo quando isso não agradar a todos. Porque a verdadeira luz não nasce da necessidade de aprovação, mas da fidelidade àquilo que sabemos ser correto diante da nossa consciência. E aí, pessoal? Quantas e quantas coisas, né? Pra gente poder conversar. Nossa, esse tema aqui dá pra gente falar sobre tanta coisa. E eu queria muito falar com vocês sobre essa passagem de Jesus aqui. Não, são vários tapas pra gente, né? Você vê, olha só o que a Ed colocou aqui, ó. Cansei de ser boazinha. E é isso, gente. O ser bonzinho nos afasta da nossa essência. Nos afasta de nós mesmos. E quando nós estamos distantes de nós, sobrecarrega, causa um cansaço e a gente fica drenado, porque nos drena. Quando a gente fica entregando demais para o outro, isso drena a nossa energia. Aonde a gente deveria estar focando a nossa energia, que seria para nós, a nossa evolução. Eu deixei ali, ó. Que hoje eu mandei lá dentro do grupo da Roda Terapêutica uma frase que eu escrevi num papel. Sua evolução é mais importante.
Por quê? A gente se distrai. Outra frase que eu coloquei ali, ó, foi mantenha o foco, não se distraia. Porque a gente acaba se distraindo e a gente acaba focando a nossa energia em outras coisas. E aí, gente, depois desse texto aqui eu vou mandar para vocês lá dentro do grupo da roda, da comunidade aberta, tá? Não esse fechado. A gente tem a comunidade aberta no WhatsApp, tá bom? E aí eu vou mandar essa leitura lá para vocês lá dentro depois do evangelho aqui, depois da live, tá bom? A live acaba às 9 horas, 9 e pouquinho, a gente ainda conversa aqui mais um pouquinho, eu explico da roda terapêutica para quem quer entrar, e aí, sim, sou terapeuta. E aí, inclusive no link que tá na bio, para quem quiser entrar na comunidade que é aberta, tá? É onde eu vou colocar esse texto, vocês podem clicar no link que tá na bio, o primeiro link lá vai ser, já cai direto nesse grupo, que ele é aberto, ele é gratuito, tá bom? E eu vou colocar lá. E aí, pra quem quiser entrar no grupo da Roda Terapêutica, depois aqui do Evangelho eu explico, tá bom? E aí, nesse link que eu ia falar, tem lá falando sobre o meu atendimento, tá? E aí, quem quiser conhecer um pouco mais também, tem lá meu WhatsApp também, vocês podem me chamar lá, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. O bonzinho sempre é rejeitado no final, coisa que pretendia evitar. Exato. Jarbas, olha que reflexão interessante que você fez. Por quê? Aqui, como diz no texto, né? O bonzinho, ele é bonzinho e ele vai fazer tudo pro outro, ele se anula para fazer pelo outro porque ele tem medo da rejeição. Então, ele tá sempre falando sim. Ai, sim pra tudo, eu faço. Ele deixa de fazer as coisas dele para fazer pro outro. Mas, gente, eu sei que pega um pouco, tá? Mas as pessoas, isso aqui é a realidade, tá bom? Eu não tô falando porque é a minha opinião, tá? Eu tô falando porque é assim que o mundo funciona. E a gente tem que encarar o mundo como ele é para que a gente não se frustre. Por isso que a gente acaba se frustrando muitas vezes. E aí a gente sempre conversa aqui nos evangelhos, né? Que eu falo pra vocês, ó, eu tô falando de uma maneira assim, que é pra gente não se frustrar, a gente tem que encarar a vida como ela é. E dentro do grau evolutivo que nós estamos ainda, o mundo ele funciona assim. E as pessoas, elas não respeitam quem não se respeita. E isso vale para várias questões na nossa vida. Mas a gente percebe, as pessoas percebem, né, de maneira inconsciente, às vezes consciente mesmo, mas muitas vezes de maneira inconsciente, a gente percebe quando o outro não impõe respeito para ele mesmo. E aí a tendência, gente, é que as pessoas... Sabe aquela coisa que você dá a mão e a pessoa quer o braço? E vai ser assim. Aí as pessoas vão ver que você deixa e elas vão avançando, avançando, avançando. E aí a gente tem alguns transtornos de personalidade, onde tem pessoas com traço narcísico, né? Pessoas mais narcisistas, que têm comportamentos narcisistas. Às vezes a pessoa não é narcisista, mas elas têm comportamentos narcisistas e elas vão identificar aquelas pessoas que têm uma baixa autoestima, que não impõem um respeito. E é importante, gente, a gente impor respeito. É uma linha complicada, porque normalmente as pessoas que vão trabalhar em terapia e elas têm uma baixa autoestima e elas não conseguem impor respeito, a tendência, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, a tendência é ela sair do 8 pro 80. Aí ela sai do 8, que é a bonzinha, o bonzinho, e vai pro 80, que aí ela começa assim, se rebelar, né? Então a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio. Não tô aqui falando que é pra vocês, agora não é pra fazer mais nada pra ninguém, agora, então, que se dane todo mundo, o mundo, e eu vou olhar só pra mim. Não é isso, tá? Até porque, vamos lá, rebobina aí, nós estamos falando dos ensinamentos de Jesus. E vamos lembrar, o que Jesus trouxe pra nós? Jesus, ele foi bom e justo. Eu separei aqui, inclusive, algumas situações, algumas passagens em que, exato, o desafio é que esse que é o ponto, né, Bruna? Esse que é o X da questão, que é o difícil da situação, né? E nós estamos aqui tentando diariamente, tentando trabalhar na nossa reforma íntima e encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Que é aí que entra a dificuldade. Mas vamos lembrar então, gente, eu sempre falo aqui pra vocês indicando o The Chosen, né? A série The Chosen, que fala sobre a passagem de Jesus e tudo mais, porque ali mostra, ilustra de uma maneira muito mais fácil pra gente entender a história de Jesus, a Bíblia, né? E lá a gente pode ver, né? E na história de Jesus, na Bíblia, a gente vê, né?
que Jesus, ele não curava todas as pessoas. Jesus não saiu curando todo mundo. Porque vamos lá, gente, se hoje em dia, com os privilégios que nós temos de saneamento básico, de saúde, de tecnologia, a gente encontra muitas pessoas precisando de cura espiritual, cura mental, cura física. Quantos de nós temos algum problema físico ali, alguma coisinha? Muitos. Imagine naquela época, gente. Imagine naquela época quantas pessoas não precisavam de curas. Quantas doenças de pele não devia ter, feridas não cicatrizadas, infeccionadas, entende? Quantas pessoas não precisavam, mas Jesus curou todos? Jesus aplicou um milagre em todos? Não. Inclusive a gente sabe que pessoas que acompanhavam ali Jesus, discípulos que acompanhavam Jesus, não foram curadas. E aí a gente fica questionando, mas por quê? E quando a gente assiste no The Chosen, é confuso isso, porque você tá vendo lá e a própria pessoa que tá ali junto com Jesus fica confusa, falando, mas Jesus, mas por que você não me curou? E aí Jesus sempre perguntava, você quer ser curado? Você quer? Ele chegava para as pessoas e falava, mas você quer ser curado? E, gente, é isso que acontece basicamente com a espiritualidade. Inclusive, The Chosen é T-H-E-C de cachorro, H-O-S-E-N. The Chosen. The Chosen. Gente, eu não consigo escrever aqui, alguém escreve aí, por favor. É assim, aonde passa essa série, gente, eu não sei onde tá passando. Se tem na Netflix, eu acho que na Prime da Amazon tem. The Chosen. Isso, obrigada, Bianca. The Chosen. Tem na Netflix, olha lá. Tem na Netflix. Eu acho que eles tinham também o site deles, da própria... As primeiras temporadas, eu acho que eles disponibilizaram. Não sei se eles disponibilizaram todas, de graça. E aí, gente, uma das primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, que tá aqui, uma das primeiras perguntas que Kardec faz, e eu já falei aqui pra vocês várias vezes sobre isso, que Kardec pergunta se os espíritos estão sempre disponíveis para nós quando a gente precisa de ajuda. E aí os espíritos falam que sim, eles estão, mas basta darmos abertura. E aí, se a gente for parar pra pensar no seguinte, todos nós temos mentores, todos nós temos espíritos que se dispuseram a acompanhar a nossa vida desde o dia do nosso nascimento até o último dia, que são os nossos mentores. Eles estão sempre disponíveis pra gente. E aí, tem algumas fases da nossa vida em que a gente sente uma desconexão espiritual e que a gente sente que não tem tanta presença ali da espiritualidade amiga. Vocês já passaram por essa fase? Eu já passei. Algumas vezes, inclusive. E aí a gente pergunta, tá, mas por que eles se afastaram? Não é que eles se afastaram, eu me afastei. Eu me desconectei, tudo é frequência, eles não conseguiam chegar até mim. Não que eles não conseguiam, mas é o meu livre-arbítrio. Jesus respeitava o livre-arbítrio das pessoas, ele não foi... Gente, vamos lá, no nível evolutivo de Jesus, se ele quisesse, nem crucificado ele teria sido, obviamente. Mas ele se dispôs ali para passar por situações para nos ensinar. E várias situações ali, Jesus ele respeitou o livre-arbítrio de cada um. Óbvio que Jesus tinha o poder de convencimento energético, manipulação energética, vamos colocar assim. Ele teria esse poder energético, mas ele não fez. Ele não fez, porque ele respeitou o tempo de cada um tem seu tempo. Ó, gente, tem pessoas aqui, a gente teve uma hora aqui que a gente tava em 800 pessoas, dali a pouco a gente caiu pra, agora a gente tá em 400 pessoas. Cadê aquelas outras 400 pessoas que estavam aqui? Não é o dia, não é no tempo, não é o time, agora não era o momento delas falarem sobre isso. A gente tem o grupo lá da comunidade aberta no WhatsApp e a gente tem lá 800 pessoas, inclusive. 800 e pouquinhas pessoas na comunidade aberta. A gente tem 10% disso na 10%, gente, eu sou ridículo de cálculo. 10%, né? Tá certo. 10%, a gente tem 70, quase 80 pessoas lá dentro do grupo da roda terapêutica.
Cadê aquelas outras pessoas para trabalhar na reforma íntima de maneira ativa? Não é o tempo. Cada um tem seu tempo. Não tô comparando, tá, gente? Mas só para entender que cada um vai ter seu tempo. Entende? E Jesus, ele respeitou isso. Jesus, ele respeitou esse momento, né? E aí, eu me perdi no que a gente tava falando, mas o que eu queria falar, porque eu tava lendo os comentários, por isso que às vezes eu paro de ficar lendo os comentários que eu me perco aqui. E aí, gente, uma coisa que eu queria falar aqui com vocês pra gente entender todo esse processo, né? Do que Jesus fez, do que Jesus passou por aqui. E vamos lá. Uma das coisas que Jesus atravessou quando ele chegou aqui... o poder do convencimento, que eu falei que ele tinha um poder do convencimento. Mas é basicamente isso. Então, cada um tem seu livre-arbítrio e a espiritualidade respeita, né? Que eu tava falando... Lembrei agora. Que eu tava falando sobre a conexão com os nossos mentores, né? Eles respeitam o nosso tempo. E se eu passo... Já vou pra lá. Agora que eu lembrei aqui, deixa eu só voltar a linha de raciocínio aqui. Não vou ler os comentários, senão me perco. E se eu passo por um processo, e hoje eu vejo, gente, que vários processos que eu passei, em quedas que eu tive, quedas energéticas, sabe? Que eu me senti ali, muitas vezes eu percebo. Hoje em dia, depois que eu desenvolvi mediunidade, trabalho com espiritualidade, eu percebo quando eu tô passando por processos de obsessão, que eu tô sendo obsediada, eu consigo perceber. E aí, eu passei por vários momentos assim, em que hoje eu vejo que foi necessário. Como assim necessário? Sim, necessário para o meu amadurecimento como pessoa, como espírito, inclusive como terapeuta. Todo o processo foi necessário. Se a espiritualidade tivesse intervido ali... Intervido, tá certo essa palavra, gente? Vocês entenderam? Intervido? Que estranho, agora eu fiquei curiosa. Se a espiritualidade tivesse... Tá certo, gente, me corrija aí, tá certo intervido? Ah, que estranho falar intervido. Se a espiritualidade tivesse intervido ali, naquele momento, eu não teria aprendido tantas coisas que eu aprendi. Entende? Então obrigada, tá certo. É estranho, às vezes a gente buga com umas palavras. Né? E aí, eu não teria aprendido tanta coisa que eu aprendi. Tem muitos momentos que eu passei hoje, e reflita você. Interferido vem de interferir. Intervido vem de intervenção. Era intervido que eu tava, mas que eu fiquei meio confusa no intervido. E reflita. Momentos que você passou na sua vida que foram difíceis. Mas depois que passou, você aprendeu e hoje você tá mais forte, mais maduro. Gente, teve uma fase na mudança ali da infância para pré-adolescência, começou nos 12, 13 anos ali, que foi uma fase horrível pra mim. Gente, foi horrível. Foi horrível. E eu demorei muito tempo pra me curar dessa fase, pra perdoar essa fase na minha vida. Eu demorei muito tempo, gente. Demorei muito tempo. Ainda tenho muitas feridas abertas sobre essa fase, mas hoje eu olho com um olhar diferente. Mas hoje eu vejo que muitos aspectos foi necessário. Muitos aspectos foi necessário. Não foi nem nessa fase aí, Maria, que a gente já conversou, que eu falei que eu tive esse... Foi antes disso, foi bem antes disso. Eu era assim, eu tava saindo da infância, indo pra pré-adolescência, adolescência, e eu passei por fase, acho que eu nunca comentei isso com vocês, mas fica pra uma outra hora. Mas eu tive uma fase ali que eu fiquei de mal dessa fase da minha vida por muito tempo. E hoje, como uma adulta, mais madura, depois de passar por várias outras fases também ruins, hoje eu consigo olhar e ver que tudo isso me moldou para chegar até aqui. Foi fácil? Não. Mas, gente, vamos lá, né? Vamos nos colocar na nossa insignificância. Olha o que Jesus passou. Meu Deus do céu. Olha o que Jesus, os discípulos de Jesus, as pessoas que seguiram Jesus ali, o que essa galera passou, misericórdia. Então assim, mas tudo isso foi importante, né? Mas vamos aqui, porque toda vez, olha lá, falta 20 minutos, toda vez eu fico aqui, blá, 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 e deixo o tema passar. Gente, vamos lá, ó. O sábado foi feito para o homem. Aqui eu vou falar sobre algumas coisas que Jesus, ele foi um líder forte, não bonzinho. Jesus não foi bonzinho, porque vamos lembrar, gente, como que era lá naquela época?
os romanos estavam liderando ali na região onde Jesus estava e o negócio era, como dizem, né, o bagulho era louco. Então, assim, não tinha paciência, não tinha, entendeu? Era tipo assim, me encher o saco, forca, entende? Então, assim, o negócio lá era babado. E aí, Jesus, se ele fosse bonzinho, tal, ele não, ele era firme. E, gente, uma pessoa muito boazinha, muito assim, não sei o quê, como que ela vai liderar tantas pessoas e levar tantas pessoas e convencer e mostrar? E ele levou, assim, multidões atrás dele. Se ele fosse, sabe, bonzinho e faz tudo. Eram muitas pessoas ali em volta dele. Devia ter, assim, ó, tanta falação na cabeça dele. Faz isso, faz aquilo. E se a gente fizer assim, tal. Se Jesus fosse bonzinho que fala assim pra tudo, o negócio ia dar muito errado. Né? Deu um pouco errado no final, mas tudo foi calculado, né? Tudo certamente calculado. E aí, vamos lá. Quando Jesus chegou lá, já existia toda uma estrutura cultural, uma estrutura religiosa. Então vamos lembrar como que era lá naquela época, gente. Já existia, tá? Os judeus, já tinha toda uma estrutura cultural e religiosa, tá bom? E aí, o sábado, ele era feito para o homem. Então vamos lá. Os líderes religiosos ensinavam que trabalhar ou realizar certas atividades no sábado era proibido, não podia. O que Jesus fez? Rebelde como ele era, muito rebelde, ele curou pessoas no sábado. Imagina, gente. O sábado foi... Jesus, ele disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A mensagem era profunda. As regras devem servir à vida, ao amor e ao bem-estar das pessoas e não se tornar uma prisão. Não se tornar uma prisão. Entende, gente? Quando eu falo... Eu sei que algumas pessoas chegam aqui nas lives meio desavisados e tá tudo bem também, as pessoas não têm obrigação de saber. Mas como tá aqui, eu uso esse termo evangelho no lar, que vem do kardecismo, e eu vim da igreja católica quando era criança, fiz primeira comunhão, catequese, lá, todo aquele processo, e depois a maior parte da minha vida eu vim de uma família kardecista, tudo mais, né, espírita, e o evangelho no lar é uma prática ensinada no kardecismo, mas aqui, como eu sempre falo, a gente aplica no Pátria da Luz uma espiritualidade livre, porque é a forma como eu aplico na minha vida, então eu trouxe, desde 2018, quando eu criei a página, eu trago essa essência que é a minha forma de ser, né? Não poderia ser diferente, ficaria estranho, né? Então, eu acredito muito nisso, sabe? Que eu não gosto dessas regras que nos tornam prisioneiros, que é isso aqui, sabe? São regras que eu penso, tá, mas por quê? Mas por quê, assim? Mas isso aqui não me faz bem, entende? E aí aqui era exatamente isso. O porquê que no sábado não pode fazer milagres? Por que no sábado não pode... Mas, gente, se a pessoa tá precisando de ajuda, se a pessoa precisa trabalhar, ela precisa de dinheiro, não pode trabalhar no sábado. Mas por quê? Ah, por que não? Alguém, em algum momento, falou que não. Por quê? E aí, o ensinamento disso. Às vezes, nós seguimos costumes, tradições ou até crenças sem refletir se elas realmente promovem crescimento, amor e justiça. Porque foi isso que Jesus trouxe para nós. No final das contas, gente, Jesus, ele trouxe ensinamentos que são simples. São simples. Não é para ser difícil. Ele se aproximava, vamos acelerar. Ele se aproximava dos considerados pecadores. Na época de Jesus, cobradores de impostos, prostitutas, leprosos e outras pessoas marginalizadas eram evitados pelos religiosos. Jesus sentava à mesa com eles. E isso chocava a sociedade porque muitos acreditavam que a santidade dependia de se afastar dos impuros. E aqui vamos lá, gente, polêmico. Já vi algumas pessoas na internet falando, né? Tentando justificar alguns atos. Falando assim, mas Jesus andava com as prostitutas e ladrões. Então tá tudo bem. Vamos lá, gente, não distorçam as coisas. Não é bem assim. Não é que Jesus aprovava o que a galera fazia, tá? Porque eu vejo às vezes na internet o pessoal justificando algumas posturas como se, mas Jesus ficava com a galera. Não é assim. Não é que Jesus, ele não era da galera, não, da galera que fazia coisa errada.
Jesus, ele acolhia, porque de fato eram essas as ovelhas que estavam perdidas. Não tem a passagem da ovelha, gente? Que realmente, se tem as ovelhas ali todas juntas, certinhas, bonitinhas, e tem uma ovelha perdida, quem que tá precisando de ajuda? Não é a ovelha que tá perdida? Então Jesus, ele ia até as ovelhas perdidas, as pessoas que precisavam de ajuda. E aí a questão é essa, não julgava, ele acolhia as pessoas, exatamente, Tatiana. Ele acolhia porque eram essas pessoas que precisavam de acolhimento. E aí, o que a religião fazia na época era o ao contrário, era marginalizar essas pessoas cada vez mais. E aí como essas pessoas iam mudar, como elas iam ser curadas, como elas iam receber ajuda e amor, que às vezes era o que elas mais estavam precisando, e normalmente é. Normalmente pessoas que mudam o rumo do caminho, começam a fazer coisas muito erradas para elas mesmas. É para elas. Faz mal para elas. É igual quando a gente faz a oração aqui, e na prece inicial, a gente fala, né, para afastar os obsessores, mas que eles sejam levados para um local de cura. Porque se eles estão fazendo mal, é porque eles não estão bem. E eles precisam de ajuda também. Entende? Aí a nossa lição sobre isso, né? Não julgar as pessoas apenas pelos erros, aparência, condição social ou passado. Ele colocou a intenção acima do ritual. Muitos religiosos cumpriam rigorosamente os rituais, mas tratavam mal as pessoas. Polêmica essa aqui, hein, gente? Ó, veja se você é uma dessas. Jesus, ele criticava essa postura. Em outras palavras, ele ensinava: não adianta parecer espiritual se o coração continua cheio de orgulho, arrogância ou falta de compaixão. E aí, qual a lição? Não basta frequentar uma igreja, um centro espírita ou um templo. A transformação deve acontecer dentro de nós. Gente, os fariseus, né? Quantas pessoas frequentam igreja, frequentam centro, na hora que tá lá no centro é todo mundo bonitinho, tal. Mas aí você vai olhar e falar, misericórdia, eu conheço essa pessoa nos bastidores. E essa daí é ruim. Trata mal, só trata bem quem é da igreja. Isso eu acho o ó do borogodó, gente. Tem religiões que essa galera é assim, só trata bem quem é da igreja. Se você não é da religião dele, ele te trata mal. Qual o sentido disso? E são cristãos. Qual o sentido? Não faz sentido nenhum. Aí aqui fala, né, que ele valorizou as mulheres, porque na sociedade, naquela época, as mulheres tinham pouca participação pública e religiosa. E ele conversava com as mulheres em público, ele ensinava as mulheres, e isso para aquela época, gente, isso era assim, ó, meu Deus, que coisa que era. E ele era, olha só, isso era revolucionário para aquele contexto da época. Jesus era rebeldão. Ele ensinou o perdão acima da vingança. Essa é difícil, hein, gente? Essa é difícil. A mentalidade predominante era baseada na ideia olho por olho, dente por dente. Ainda é um pouquinho assim, né? Esse ponto a nossa sociedade ainda não amadureceu. E aí Jesus trouxe uma das propostas mais difíceis. Meu Deus do céu, essa é difícil, gente. Amai os vossos inimigos. Gente, assim, ó, essa Jesus lascou com nós. Que difícil, né? Olha, tem um vídeo de um julgamento, acho que eu já comentei com vocês, de um pai que tá lá na frente do cara que matou o filho dele ou a filha. Ele lascou. E aí o pai vira e fala, eu te perdoo. Meu Deus do céu. Como que pode? Fala, eu te perdoo. Ele fala pro cara assim, ó, nem o cara não entende ele muito bem, tipo, eu te perdoo pelo que você fez. Tipo, o cara matou a filha dele. Não lembro se estuprou, E ele fala, eu te perdoo. Quantos de nós aqui, ó, estamos em 500 pessoas. De 500 pessoas aqui, quantos de nós? Se tiver uma pessoa aqui que faria isso, essa pessoa, olha, vamos aplaudir. Porque é difícil essa, hein? Essa é difícil. Quando a gente fala isso, eu não sei vocês, mas assim, ó, eu tenho um inimigo. Eu não tenho inimigo.
Mas se a gente pensar hipoteticamente em situações assim, cara, se alguém fizer alguma coisa pra minha família, como que, gente, difícil, hein? Dificílimo. Essa daqui ainda precisa de umas boas encarnações pra gente conseguir aplicar, né? E aí, gente, é difícil, né? Com nossos filhos, não, quando familiares, jamais. Esses dias mesmo eu sonhei que era um sonho bem lúcido, assim, que eu tava, meu pai, ele já faleceu, e aí eu tava como se fosse tipo num tiroteio, assim, com ele, e eu tava meio que protegendo ele, assim, sabe? E, gente, essa é a sensação, assim, sabe? Da gente querer proteger a nossa família, sabe? Se fizer com a minha família, eu viro cão. Não é, gente? Aí, nesse momento, eu quero ver quem que é capaz. Aí é difícil, né? Enfim, é difícil. Essa daqui é difícil. Ele ensinou a responsabilidade individual. Essa daqui eu acho muito, muito legal. Muito legal. Porque ainda tem pessoas que acreditam, gente, Por isso que eu falo, lá dentro do grupo da roda, aqui a gente sempre conversa, e eu falo, gente, vós sois deuses, Jesus falou isso pra gente, igual a uma prática que a gente fez lá dentro do grupo da roda, o óleo ungido, né? E o óleo ungido, em muitas religiões, né, essa prática aqui, você não pode fazer. É só o pastor, é só o representante, o líder ali daquela religião que pode fazer o óleo ungido. Por quê? Por quê? Vós sois deuses, você pode energizar, você pode... Jesus ensinou ali os discípulos dele a curar. E aí, na hora que Jesus falou assim, agora vocês que vão lá fazer os milagres, porque Jesus falou assim, eu tô meio ocupado, tem uma reunião ali, vocês que fazem agora, né? Segue o rolê aí. E eles ficaram tipo assim, como assim, Jesus? Mas você que é o cara aqui, você que é o líder, né? Porque todo mundo aprendeu que é o líder que faz as coisas e tal. E Jesus falou, não, vocês podem, vocês têm esse poder, vocês me viram fazer por tanto tempo. E eu ensinei vocês, agora eu tô dando pra vocês esse poder. E Jesus falou pra nós, vós sois deuses. Gente, se a gente soubesse do poder energético que a gente tem, mas aí a gente entra numa coisa mais complexa, né? Do quanto o sistema bloqueou, o quanto tenta bloquear cada vez mais através da alimentação, de várias coisas, né? Tirar a nossa mediunidade, a nossa capacidade energética, né? Enfim, nossa fé cura, com certeza. Entende? Enfim, e aí são assuntos mais complexos e o quanto a gente tem esse poder. Então, vamos lá. Ele ensinou a responsabilidade individual. Muitas pessoas acreditavam que bastava pertencer a determinado grupo religioso para estar em posição privilegiada diante de Deus. Jesus ensinou que cada pessoa é responsável pelas próprias escolhas e pela própria transformação. Não importa a aparência, o título ou a religião. Sabe aquela galera que compra um pedacinho no céu? O que importa é o que fazemos com a nossa consciência. Aí qual o ensinamento? Pare de terceirizar a sua evolução para líderes, gurus ou instituições, ou seja, para quem for, gente. Tem gente que acredita, com certeza, mas assim, ó, gente, não falaremos aqui, não vamos citar nomes, mas existem igrejas que são gigantes, assim, ó, mas ó, gigantes. E essas igrejas são assim. E passa na TV e tudo mais. E a galera paga pra conseguir um pedacinho no céu. É uma pessoa que não trabalha na sua reforma íntima, é uma pessoa que não é boa, uma pessoa que não desenvolve a sua moral, as suas convicções. Mas ela paga pra igreja, então ela acredita, ó, eu vou pra igreja. Minha mãe fala que o vô dela, meu bisavô, era uma pessoa péssima. E ele era dessas igrejas aí. E ele era uma pessoa horrível, ele era muito ruim, muito ruim. Minha mãe fala que a única pessoa que ele não era ruim era com a minha mãe, que era a primeira neta dele, ela era pequenininha e tal, mas pro resto da família ele era muito ruim, muito ruim. E aí, enfim, né? Eu conheço outras pessoas também, que também já fizeram muita coisa horrível, coisa ruim, mas vai na igreja. Enfim, é a lavagem cerebral, né? Maria, sim. Um pouco sim, e um pouco são as pessoas que se aproveitam desse sistema para terceirizar, para tirar a própria responsabilidade.
Ai, calma aí, gente, o TikTok pedindo pro... Ai, gente, falta só 5 minutos? Como assim? Ah, tá, a gente tá no último tópico. Ai, voou hoje de novo, né? Ano passado, ó, semana passada também eu tive a sensação que passou tão rápido. Enfim. Eu acho que sim, Maria, existe sim essa porque assim, ó, eles usam muitas técnicas dentro dessas igrejas de hipnose, tá? Eles usam muitas técnicas de hipnose, de reprogramação mental. Lembra que a gente fala lá dentro do grupo da roda, de como a gente precisa, eu falo isso em terapia, para quem eu atendo, que a gente é programado, a nossa mente é programada, então a gente tem como reprogramar ela. A gente tem essa neuroplasticidade, o nosso cérebro, ele tem essa plasticidade. A gente consegue mudar ele, né? A gente tá mudando o tempo todo, então a gente é programado. E aí existe essa programação e tem técnica para isso. Tem técnica para isso. E eles fazem. E assim, eles fazem de maneira consciente, tá? Existe inclusive um vídeo do Edir Macedo, lá dos anos 90 ali, é um vídeo que acho que passou no Fantástico na época, é bem antigo, tá? Tem no YouTube, depois vocês precisam. Ele ensinando técnicas ali de convencimento para outros pastores ali e tal. Ele ensina, assim, essas técnicas que são técnicas de reprogramação e hipnose, tá? Sabe aquilo de colocar a mão aqui e cair para trás? É uma técnica de hipnose, que é usado em hipnose. Enfim, entre outras coisas. Então, sim, acredito, mas eu acho também que tem pessoas que usam isso pra tirar o peso, sabe? Tipo assim, a diferença, por isso que é tão difícil seguir a espiritualidade assim, dessa maneira, porque a gente sabe que a gente que fez as melecas e a gente faz as melecas, a gente precisa consertar. Pode indicar uma reprogramação? Anderson, tem várias. Ó, lá dentro do grupo da roda, um dos dias que a gente tem é de reprogramação, mas no YouTube tem um monte, joga lá. Aqui no TikTok do Pátria eu já coloquei, no YouTube do Pátria acho que não, eu coloco muito lá na roda. A gente vai ter umas 40 reprogramações lá no grupo da roda. Eu tava contando esses dias, a gente tá com 200 conteúdos dentro do grupo da roda. É bastante conteúdo, gente, pra acessar lá. E de reprogramação tem, mas no YouTube você joga lá, ó, por exemplo, ó, eu quero ter mais confiança, reprogramação mental para autoconfiança. Eu quero me curar de tal coisa, reprogramação, tem tudo, gente, no YouTube. Tudo. Tem de forma gratuita. Na verdade, gente, tem muita coisa de forma gratuita. O problema é a gente ter disciplina, né? Organização, que é isso que a gente faz lá no grupo da roda, né? A intenção, até, Nilza, eu vou falar sobre o grupo da roda. A intenção é a gente ter essa troca e tem lá tudo organizadinho. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas tem, se você soubesse organizar, tem no YouTube muita coisa. Pra quem tá falando sobre a roda, obrigada, Maria. Fico muito feliz. A Maria tá desde outubro, tá desde o início lá com a gente. Depois eu vou falar sobre a roda, tá? Só vamos encerrar aqui o evangelho e aí depois eu falo da roda terapêutica pra quem quiser participar. Evânia, você saiu hoje, mulher. Você entrou essa semana e você saiu. Eu acho que você deve ter clicado em alguma coisa lá. Você saiu hoje. Você saiu do grupo aberto e da roda. Eu vi lá, eu falei, eu acho que ela clicou em alguma coisa errada, porque você acabou de entrar. Eu falei, eu não sei, né? Mas depois eu te coloco lá de novo, então. Você saiu dos dois grupos do WhatsApp. Ó, pra quem tá falando que quer entrar no grupo, gente, já vou explicar pra vocês, tá? Só vamos terminar o evangelho aqui, e aí eu já explico como que funciona o grupo da roda terapêutica, que é esse aqui que tem as atividades e é pago, e a gente tem o grupo aberto, tá? Que é gratuito, lá no WhatsApp também, tá bom? E aí, finalizando então, Jesus não obrigava ninguém. Então, voltando ao tópico anterior, Jesus, ele passou isso pra gente de que nós temos que ter o nosso centro, a nossa responsabilidade. Nós temos que nos responsabilizar sobre a nossa evolução. E ele nos deu esse livre-arbítrio de termos o poder e de mostrar pra gente, vocês têm o poder de fazer as coisas. E aí, além de tudo isso, ele tão magnífico, assim como a espiritualidade é pra nós, que não obriga ninguém a nada. Isso se conecta muito
com isso que a gente está falando, né? Jesus, ele convidava, ele orientava, ele ensinava, mas ele não forçava. Ele não forçava nada. Quando alguém não queria ouvir ele respeitava. Quando uma cidade rejeitava ele seguia o caminho dele. Jesus, ele não ia na porta das pessoas obrigar as pessoas a escutar o que ele tinha para escutar. Ele espalhava ali a notícia. Então Jesus tinha aquela técnica da fofoca ali, do tipo assim, ó, fala pra galera lá, os discípulos falam, espalha na cidade que eu tô chegando e que vai ter ali tal coisa. Era assim que funcionava, vamos traduzindo assim, era assim. Então tinha ali os discípulos que iam na frente e já ia espalhando a fofoca pela cidade, ó. Vai ter um cara da hora que vai falar aqui, ó, de filosofia, ele vai mudar tudo, ele mudou tudo, ele fala tal coisa, isso já estava sendo espalhado de cidade para cidade. Então, quando chegava, muitas vezes, o pessoal já sabia, falava, meu Deus, é aquele lá que tal, aquele homem que tá falando e junta multidões, e aí ele combinava um local. Ele não ia obrigar ninguém, ele ia para um local, ele combinava um local e as pessoas iam até ele. Quem quisesse ir lá no monte, tal, escutar ele, ia, entende? Então, ele não obrigava, e assim é a espiritualidade, ela não nos obriga a nada. É por isso que é tão difícil o caminho, né, gente? Porque depende de nós. Já viu aquele meme? Que o médico fala assim, olha, você tá pra morrer, mas tem uma salvação, mas só depende de você. Aí eu lá no meme falo, então eu vou morrer. Ih, depende de mim? Então eu vou morrer. Por quê? Porque precisa ter disciplina, precisa ter organização. Hoje eu respondi uma caixinha antes de abrir aqui, mas não é assim? Ih, depende de mim? Ah, vai depender da sua força de vontade. Ah, então eu tô lascado, então pode enterrar. Antes de abrir aqui o evangelho, eu respondi uma caixinha lá no Instagram. Inclusive, gente, ó, aproveitando, segue lá o Pátria da Luz no Instagram, gente. Eu tô ficando mais ativa lá no Instagram. E, ó, a gente tá em 400 pessoas aqui, ó. Se 400 pessoas forem lá, ajuda lá a movimentar, gente, o Instagram do Pátria da Luz. É @Pátria da Luz também, tá? E aí eu respondi uma caixinha. Hoje, depois do evangelho, eu vou abrir caixinha de novo. Eu abri ontem e vou abrir hoje de novo, tá? Pra quem quiser fazer alguma pergunta, pedir algum conselho terapêutico também, né? Como eu falei aqui, eu sou terapeuta. E quiser fazer alguma pergunta sobre de lá, tá bom? E aí eu tava respondendo uma caixinha falando sobre isso, né? A pessoa perguntou assim, como faz pra me... Ele perguntou entre espiritualidade, como ser menos racional e mais conectado com a espiritualidade, né? E aí eu tava falando, né, que pra trabalhar a nossa espiritualidade, a gente precisa ter disciplina, organização, porque a gente pensa às vezes que desenvolver a espiritualidade é uma coisa que vai acontecer naturalmente, e aí deixa pro universo e Deus faz o trabalho, né? Não, você tem que fazer o seu trabalho, e dá trabalho. A nossa evolução dá trabalho, o nosso amadurecimento dá trabalho. Vocês acham que amadurecer é com o tempo? Não é. Com o tempo fulano amadurece. Ele vai amadurecer no momento que ele decidir amadurecer. Quando ele começar a trabalhar no seu autodesenvolvimento. Você só vai amadurecer assim, quando você decidir. Então, trabalhar a espiritualidade, a sua conexão com a espiritualidade, com Deus, é no momento em que você decidir. Mas eu ainda não tô pronto. Quem decide é você, se você tá pronto ou não. É você. Não vai ser a espiritualidade, não vai ser nada. Eles dão uns empurrãozinhos, tá? Eles ajudam a gente, principalmente porque a gente tá atrasado aqui na Terra. Então eles dão uns empurrãozinhos sim. Mas a gente precisa trabalhar de maneira ativa. E é isso que a gente tem tentado fazer aqui, né, no Pátria da Luz. Toda semana através do evangelho, todos os dias lá na roda, e eu fico puxando o pessoal, gente, vamos conversar aqui, vamos, né, façam as coisas, porque de fato a gente precisa ter essa energia de movimento, a vida precisa de movimento, a vida só acontece através do movimento. Enquanto você ficar parado esperando a vida acontecer, a vida vai acontecer, mas você não vai ter controle sobre ela, e vai passar diante dos seus olhos a sua vida. E você vai falar, o que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo, a vida tá acontecendo.
E aí é um dos pontos chatinhos da vida. A vida não espera. A vida não espera você se curar. A vida não... É tudo em paralelo. Você tem que se curar enquanto a vida tá acontecendo. Ai, gente, difícil. Eu tô passando por situações complicadinhas na minha vida pessoal e em paralelo tem que estar aqui, ó. Tamo aqui, ó, firme e forte, fazendo evangelho, abrindo live. Tem dia que eu não tô afim de aparecer, tem dia que eu não tô afim de atender. E aí a gente tá lá, firme e forte. E vou ajudar, e vou fazer, e vou trabalhar no meu propósito. Uma das coisas que eu escrevi ali, ó, mantenha o foco no seu propósito. Mantenha o foco no seu propósito. Sua evolução é mais importante, a sua evolução é importante. E você só vai evoluir a hora que você decidir evoluir. Você só vai mudar a hora que você decidir mudar. É ter força. E as coisas vão acontecer, gente. Vocês acham que não acontece coisa ruim na minha vida? ai. Já falei pra vocês, eu tô aí. Trabalhar com espiritualidade aí, ó, é o obsessor de todo mundo que eu atendo. Fica pé da vida comigo. Aí eles vêm. Eles não ficam contentes comigo, não. Aí eu tenho que lidar com os meus obsessores dos outros. Eita, ó, a gente tava aqui em 800 pessoas, a gente ficou aqui em 400 pessoas, pensa. Obsessor de 400 pessoas, feliz comigo. E aí, gente, é isso aí. Não, o mérito não é meu, não. Eu tenho a espiritualidade que me ajuda muito, senão eu tava lascada. Gente, vamos fazer a prece final, então? Só pra gente finalizar, pra gente entender. Então, gente, sou ariana, eu também sou ariana. Qual é, então, o ensinamento pra gente levar pra essa semana? Gente, leve pra essa semana. Pra quem chegou atrasado, eu vou depois colocar no YouTube, tá? Eu tenho colocado os evangelhos lá no YouTube. Depois entra no YouTube, clica no link que tá na bio, já vai ter lá direto o link do YouTube, tá? Então tem alguns evangelhos lá, algumas lives. Foco, força e fé, isso aí. Tem algumas lives e essa daqui vai estar lá também, tá bom? Então só pra gente resumir, que a gente já tá 6 minutos atrasado aqui. Seja bom e justo, não bonzinho. Leve esse ensinamento pra sua semana, leve esse ensinamento pra sua vida. Como eu disse pra vocês anotarem, quem não anotou, depois vai lá no YouTube, assiste de novo o evangelho, vai passando pra frente, coloca no modo 2, enfim. Mas pra você lembrar algumas coisas. E leve esse ensinamento pra sua semana de maneira prática. Tente praticar, seja bom e justo com você mesmo, com as pessoas, mas não seja bonzinho. Não permita mais que as pessoas drenem a sua energia. Não permita mais que a vida drene a sua energia. Gratidão pelos presentes, pessoal. E existem várias formas. Aqui no Pátria a gente convida pra roda, mas se você não quiser, não quero. Ou não gostei, não fui com a cara da menina. Não foi com a minha cara, não tem problema, mas busca o seu caminho. Busque outras formas. Vai buscar, mas busque e faça. Faça acontecer a mudança na sua vida. Faça acontecer. A gente já teve metade do ano. Você precisa condenar esse ano porque metade do seu ano não foi legal, não foi como você esperava? Não. Ainda falta outra metade. Metade foi pra você aprender. A outra metade agora é pra você fazer. Ó, já aprendi. Foi só um teste. Tava no ensaio aqui, tava no treino. Agora o jogo treino é treino, jogo é jogo. foi treino, agora é jogo. Então aí agora vamos pro jogo. Metade do ano agora, vamos fazer acontecer. Faça acontecer. Pra que quando chegar no final do ano de 2026, você fale: nossa, 2026 foi um ano muito bom. O começo foi desafiador, mas depois eu mudei a chavinha. Mude essa chavinha, encare isso. E agora a gente tá acabando de começar a semana, sabe? Treino difícil, jogo fácil. E é isso, gente, que a gente consiga levar tá quase terminando a oração dos 21 dias, verdade, é verdade, mas vamos tentar manter, vou tentar trazer. Eu preciso ter mais disciplina pra trazer mais conteúdos aqui. É que além de fazer os conteúdos aqui pro TikTok aberto, aí tem que fazer conteúdo pro Instagram, aí tem que fazer conteúdo pra roda terapêutica, aí eu tenho os atendimentos também particulares que eu faço. Aí é difícil. Mas vamos lá. Então vamos fazer a nossa prece final, gente? Já enrolei bastante, vamos lá. O pessoal tá com sono. Eu sei que vocês estão com sono, gente. Tem um pessoal que dorme cedo aí. Vamos mais uma vez, então, desacelerar. Fique numa posição confortável. Gente, uma coisa que eu falei pra vocês, numa das orações dos 21 dias, é pra observar o seu rosto.
a sua postura. Esses dias eu tava sentada lá no jardim, rapidinho, tá, gente? Tem a ver. Esses dias eu tava sentada lá no jardim e eu me percebi meditando, eu tava alongando. Eu gosto muito de alongar de manhã, gente, muito. Eu vou lá pro jardim, eu alongo e é uma meditação pra mim. E eu tava alongando e assim, o meu pensamento tava, ai, que lindo, gratidão, Senhor. Mas o meu rosto tava assim, ó. Eu tenho essa mania de ficar assim. Eu acho que eu vou ter umas ruguinhas aqui, ó, que eu fico muito assim. E aí eu percebi, eu falei, nossa, mas eu tô com o rosto tenso? Por quê? Se eu tô, sabe, tá tão bem. Aí eu mudei, eu falei, meu Deus do céu, se eu tô assim, pode ser que tenham pessoas que também fiquem assim. Então eu vou falar pro pessoal pra chamar essa atenção, né? Vocês se percebem assim, gente? Às vezes a gente tá rezando, mas tá com a cara fechada. Às vezes a gente tá bem e a gente manda esse sinal pro nosso cérebro, né? Se eu tô fazendo uma expressão de tensa, eu tô mandando pro meu cérebro essa informação de que eu estou tensa. E eu nem estou. Aí dali a pouco eu fico e não sei nem porquê. Nossa, Fábio, é verdade, eu esqueci de responder seu comentário. Eu vi que você comentou. É verdade, eu vi o seu comentário. Não é? Gente, às vezes a gente tá assim, mude, comece a reparar mais. Coloca sobre você perceber. Pois é, então comece a observar mais a sua expressão, tá? E agora, no momento do evangelho, vamos então corrigir a sua postura, melhore a sua postura, deixe sua expressão mais leve. Às vezes até force um sorriso, gente, pra você forçar, mandar pro seu cérebro, eu estou feliz. Às vezes você nem tá, mas só manda, porque aí talvez você fique. Talvez seu cérebro solte ali uns hormônios da felicidade ali. Então vamos respirar profundamente, puxando o ar pelo nariz. Respiração também é muito, muito, muito importante. Mais uma vez, eleve os seus pensamentos a Jesus. Eleve os seus pensamentos à espiritualidade amiga. Mais uma vez, abrindo o seu campo energético para sentir a presença dos seus mentores, para sentir a presença da espiritualidade amiga que te acompanhou, a espiritualidade que nos acompanhou durante toda essa noite, durante todo esse evangelho. E sinta a verdadeira gratidão. Agradeça esse momento. Respire profundamente e agradeça. Agradeça por esse dia, agradeça por esse ano, por todos esses meses que passaram, mesmo que eles tenham sido desafiadores. Agradeça. Gratidão, Senhor, pelos ensinamentos, que eu tenha sabedoria para entender o que aconteceu, de uma maneira que eu possa modificar, fazer diferente a partir de agora, que eu tenha força, ânimo, no meu propósito, que eu foque no meu propósito, que eu esteja sintonizada com a espiritualidade amiga para me auxiliar nos momentos difíceis, para que eu não caia. E se eu cair, que eu levante e eu volte firme, forte, mais forte do que antes, mais sábia, mais madura, mais sintonizada com a espiritualidade. Que eu consiga seguir todos os dias assim. Que eu acorde já focada no meu propósito de evoluir. Que eu acorde já focada no meu propósito de elevar a minha frequência todos os dias. E se em algum momento eu esquecer, que na metade do dia então eu me lembre e eu eleve a minha frequência e eu tente no outro dia de novo e de novo, para que eu chegue no final do ano e possa olhar para trás e pensar, valeu a pena, Senhor, gratidão, gratidão pelo ano que passou. E juntos então, fazemos a seguinte prece de encerramento. Senhor Deus, encerramos este momento com o coração profundamente grato. Gratidão pela presença da espiritualidade amiga que esteve conosco nesta noite. Gratidão aos nossos mentores espirituais que com tanto amor nos amparam, nos protegem e nos guiam, mesmo quando ainda não percebemos. Gratidão a Jesus Cristo por sua luz, seu amor e seu exemplo, que continuam iluminando os nossos caminhos. Gratidão pela vida, gratidão pelas oportunidades que nos são dadas todos os dias. Gratidão inclusive pelos desafios, pelas dificuldades, pelas dores que muitas vezes não compreendemos,
mas que sabemos que fazem parte do nosso aprendizado e da nossa evolução espiritual. Gratidão por este momento de hoje, pelos ensinamentos recebidos, pelas reflexões que tocaram o nosso coração, pelas inspirações que chegaram de forma silenciosa. Pedimos, Senhor, que toda a luz que foi gerada neste Evangelho permaneça conosco durante toda essa semana. Que essa proteção espiritual continue envolvendo os nossos lares durante toda essa semana. Que nossos caminhos sejam guardados, que nossas mentes sejam protegidas contra pensamentos negativos, que nossos corações permaneçam firmes na fé. Que possamos levar para a vida aquilo que aprendemos aqui hoje, que tenhamos força para agir diferente, consciência para escolher melhor e coragem para sustentar a nossa evolução, mesmo diante das dificuldades. Que possamos continuar acreditando, continuar confiando, continuar seguindo, mesmo quando o caminho parecer difícil. Que tenhamos o merecimento de permanecer conectados com a espiritualidade amiga, sentindo esse amparo, essa proteção e essa presença em nossos dias. Que a paz permaneça em nossos lares, que o amor prevaleça em nossas famílias, que a fé permaneça viva dentro de nós. Receba, Senhor, toda a nossa gratidão e que possamos seguir essa semana com essa mesma luz, com essa mesma proteção e com esse mesmo sentimento que vivenciamos aqui hoje. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações e livre-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Agora a gente pode, então, tomar nossa água fluidificada. Vou tirar a cartinha, gente, com a mensagem da espiritualidade pra gente hoje. Deixa eu abaixar a música. Vamos ver então. Ixi, me borrei toda aqui. Gratidão todo mundo. Vamos ver então qual mensagem a espiritualidade tem pra gente hoje. A água tá amarga hoje? Não percebi a minha. Acho que amarga não tava não. Tem dia que tá, né? Gratidão, gente, a todo mundo. Que a gente consiga levar esse sentimento de força, de vontade, sabe? De mudar, essa energia de mudança. Gratidão, Lucimara. Essa energia de mudança para nossa semana. Para que a gente mude. Faça as mudanças necessárias por você. Por você. Vamos ver então qual mensagem a espiritualidade tem pra gente hoje. Qual mensagem a espiritualidade tem pra gente hoje? Essa. Você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Em meio ao turbilhão da vida cotidiana, as pessoas muitas vezes se esquecem da sua verdadeira essência. E ao verem as desigualdades e as injustiças do mundo, deixam de acreditar na humanidade e na lei inexorável da evolução. Quando se sentir perdido e assustado em meio aos abalos do mundo, volte-se para o seu mundo interior e se lembrará da sua identidade espiritual. Esta reflexão simples lhe trará centramento e estímulo para continuar a sua jornada. Gente, eu fiquei emocionada com essa mensagem de hoje. Vou ler de novo. Você está no caminho certo. Depois eu vou mandar a foto lá no grupo, tá? Você está no caminho certo. Em meio ao turbilhão da vida cotidiana, as pessoas muitas vezes se esquecem da sua verdadeira essência. E ao verem as desigualdades e as injustiças do mundo, deixam... Gente, olha só que coisa.
O tema que a gente conversou hoje foi sobre ser bom e justo e não ser bonzinho, né? E aí, olha só que coisa, né? Como fala aqui a mensagem. Que interessante, né? Quando a gente vê as desigualdades e as injustiças do mundo, a gente deixa de acreditar na humanidade, né? E a gente fica perdido e assustado. E aí é que a gente se perde, a gente fica bonzinho. A gente perde o senso de justiça, do que é bom e justo para nós e para os outros e para o mundo. Muito, muito interessante pra gente refletir referente ao tema que a gente conversou. E eu vou mandar lá no grupo tanto o texto, vou lembrar de mandar, assim que terminar, o texto e essa cartinha aqui pra gente refletir depois. Que coisa, né? Quando se sentir perdido e assustado em meio aos abalos do mundo, volte-se para o seu mundo interior e se lembrará da sua identidade espiritual, que foi o que a gente falou no final, né? Jesus, ele fala muito pra gente voltar pra dentro. Esta reflexão simples lhe trará sempre a mente jornada, que a gente possa continuar a nossa jornada, né? Estamos no caminho certo. Foi pra mim hoje, gratidão. Gente, quase não participo hoje, mas fui forte, tô aqui, Angélica. Que legal, Marli, parabéns, que bom, por você. Olha só que força que você teve por você, um presente que você deu pra você. Depois do evangelho, relaxei. Nossa, que legal. Essa mensagem foi pra mim. Gente, que incrível, né? Que incrível. Eu fiquei impactada e eu fiquei emocionada no começo dessa mensagem aqui, hein? Incrível. Pois é, eu vou deixar separado aqui, eu vou mandar lá no grupo depois. Gente, vou falar pra vocês sobre o grupo da roda agora. Pra quem ficou aqui até agora, gratidão, gente. Olha lá, a Sueli perguntou como que entra no grupo. Vamos lá. Gratidão a todo mundo que ficou aqui com a gente durante o evangelho. Deixa eu tirar aqui, porque a gente já finalizou o evangelho. E aí, gratidão, gente. Olha, que legal, tá vendo? Ó, a pessoa apareceu aqui, não vi seu nome aqui, ó. Zabe. Mas é isso, o algoritmo, eu acredito muito, gente, que a espiritualidade, ela tem o poder de manipular o algoritmo, obviamente. Tudo que precisar aparecer pra você na internet, quando você estiver lá rodando, vai aparecer qualquer coisa. Pode aparecer qualquer coisa. E tem coisas que aparecem que eu tenho certeza, sabe? Que a espiritualidade trabalha nisso. E aí, é isso, né? Fico muito feliz que você tenha gostado e tá convidada. Toda segunda-feira a gente faz a live do Evangelho aqui às 8 horas da noite. Dri que falou que quer participar. Então vamos lá, gente. Deixa eu falar aqui pra vocês sobre a roda terapêutica. Já deixei separadinho aqui pra mostrar pra vocês, que agora eu aprendi a virar a tela. Agora eu fico sempre virando a tela pra mostrar pra vocês como que é o grupo da roda terapêutica. Então vamos lá, gente. O que é o grupo da roda terapêutica? A gente tem a comunidade aberta lá no WhatsApp. Quem quiser participar, é só clicar no link que tá na bio, que vai entrar direto lá no grupo do WhatsApp, a nossa comunidade. Ela é aberta, é gratuita, a gente tem 800 pessoas lá. Não é um grupo que fica lotando de mensagem, tá? Entra lá, vê se você gosta e se você não gostar, você sai. Só beber uma água. Mas a troca que todo mundo faz lá dentro é muito legal, tá? Então tem esse grupo aberto e tem o grupo da roda terapêutica, que é esse grupo fechado e pago. Por que ele é pago? Porque, gente, é um trabalho, eu sou terapeuta e eu trabalho lá acompanhando e criando os conteúdos terapêuticos lá dentro. E a gente tem reiki toda semana. Então você paga R$ 27,90 por mês para ter acesso a reprogramação mental, meditação guiada, atividade terapêutica, o reiki toda semana, enfim, tem várias coisas, práticas energéticas, a gente tem aulas lá, aulas que são gravadas, então dá trabalho, gente, a gente tem 200 arquivos, gente, 200 arquivos, todos montados, aulas montadas, editadas, tudo certinho. Não tenho equipe, não tem ninguém que me ajuda, eu faço tudo, então assim, dá trabalho, gente. E o reiki, que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente recebe o reiki lá dentro do grupo da roda. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que funciona, tá? Você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp e tem acesso ao Drive. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que funciona o Drive. Deixa eu virar aqui. Virar a câmera. Aí.
Deixa eu fechar aqui pra ficar só a roda. Pronto. Deixa eu abaixar. E aqui abaixou. Pronto. Gente, aqui ó, esse é o Drive, tá? Que vocês vão ter acesso. Vocês vão ter acesso, mesmo que vocês entrem agora em junho, vocês não vão ter acesso somente ao conteúdo de junho, tá? Vocês vão ter acesso a todos esses conteúdos aqui. Como eu disse pra vocês, são 200 arquivos, tá bom? Pra entrar dentro do grupo da roda, tem que me chamar no WhatsApp, tá bom? Clica no link que tá na bio, vai ter lá, falar com Angélica. Já teve gente que me mandou mensagem aqui durante a live que eu vi chegando notificação. Então, o link tá funcionando, tá bom, gente? Boa noite, Noelma. Obrigada por ficar aqui com a gente, viu? Gratidão mais uma vez. Então, tem que me chamar, tá bom? E fala assim, ó, quero participar do grupo da roda terapêutica, quero participar do grupo fechado, tá bom? Aí, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, a gente tem aulas especiais, tem... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O gráfico de radiestesia de alta vitalidade que eu deixei lá disponível para vocês baixarem. Esse daqui é o gráfico para baixar, tá bom? E aí eu tenho aqui, cadê? Alta vitalidade, aqui ó. O arquivo ensinando o que é o gráfico, como utilizar, como que você pode utilizar na sua vida. Tem que esperar carregar, gente, tem que ter um pouquinho de paciência aqui. Enfim, vou falando aqui, ó. Tudo bonitinho. O que é o gráfico de alta vitalidade? Tem ele aqui mostrando. Aí aqui ensina no que a gente pode utilizar, enfim. Tem amuleto de proteção, tem a aula gravada, ó. Pessoal, hoje a gente... Ixi, deixa eu tirar aqui o som. Mas eu preferi... Ó, tem as aulas mostrando passo a passo como que monta o amuleto. Tem o PDF também, além da aula gravada, tem o PDF. Tem também aula de banho energético, também vai ser igual a esse daqui, tá? Tem a aula em vídeo e tem a aula em PDF. Energizando cristais na lua, o gráfico, o óleo ungido. Então deixa eu abrir aqui do óleo ungido, ó. O óleo ungido, que é esse daqui que eu mostrei pra vocês durante a live, ó. A gente aprende a fazer o óleo ungido e a gente faz o óleo ungido. O que é o óleo ungido? Pra que ele serve? A importância espiritual dele. E como que a gente faz? Tem aula de spray energético também. Spray de alecrim. Ó, tudo bonitinho, mostrando pra vocês passo a passo como que faz. Banho energético e tudo mais. Aí como que funciona, gente? Deixa eu abrir aqui de novo. Todo mês a gente faz uma votação do tema que a gente vai trabalhar, tá? Então, cada mês a gente trabalha um tema. Então, a gente começou trabalhando em outubro, criança interior, missão espiritual e propósito de vida. Em dezembro, a gente trabalhou encerramento de ciclo. Janeiro, a gente trabalhou renascimento. Enfim, a gente já trabalhou perdão e auto-perdão, crenças limitantes. Esse mês, a gente tá trabalhando cura de vínculos familiares. Desafiador, mas muito... Ó, deixa eu abrir aqui pra vocês. Muito poderoso, gente. Muito especial. E aí, como que acontece? Deixa eu virar aqui pra explicar pra vocês. Voltei. Todo mês a gente faz uma votação lá pra gente decidir qual tema a gente vai trabalhar, né? Então, são vocês lá dentro do grupo, eu coloco algumas opções lá. Peço também se vocês tiverem alguma opção que vocês queiram sugerir, alguma sugestão, e eu coloco lá em votação. Então, a gente decide em conjunto qual tema a gente vai trabalhar e vota. Aí, o tema que ganha, a gente trabalha naquele mês. Aí, eu disponibilizo os arquivos, tem um cronograma, porque qual que é o sentido, gente, da roda? Como eu falei aqui pro amigo que perguntou sobre reprogramação mental, lá a gente tem uma organização que é para ajudar e as atividades, gente, são curtas, são pequenininhas. As reprogramações têm 5, 6 minutinhos, as meditações têm 10, 12 minutinhos, 10 minutinhos do seu dia, da sua semana, sabe, para você fazer. Que são processos muito poderosos, né, de reforma íntima. A gente trabalha a reforma íntima de maneira ativa. Gente, o link fica embaixo da foto, aqui no perfil. Quem não conseguir achar, me manda mensagem aqui no TikTok, tá? E falando assim, ó, quero participar, que aí eu dou um jeito. Mas o link, ele entra no perfil do Pátria, da Luz, e o link vai estar embaixo, tá? Ó, alguém já me mandou mensagem aqui no WhatsApp, então o link tá funcionando. E aí vocês vão clicar na foto aqui, vai entrar no perfil, lá vai ter um link, vai ter lá assim, ó, embaixo. Não, mas me manda mensagem no privado, tá, gente? Me manda uma mensagem aqui no TikTok. Se vocês não conseguirem, manda no Instagram. Tem várias formas. O que não falta é jeito pra se comunicar comigo. Pode mandar no direct do Instagram, no direct aqui, mas tem no meu WhatsApp também, particular, que tem o link. É só clicar no link, vai ter lá, falar com Angélica, e aí você fala, ó, quero participar, tá?
Aí, vamos lá, o cronograma. Toda segunda-feira a gente faz o evangelho, na terça a gente tem práticas terapêuticas, atividades terapêuticas, na quarta, banho energético. Gente, como que funciona o banho energético? A gente tem as ervas específicas para cada tema que a gente está trabalhando, tá? Então eu vou explicar, eu explico, coloco no... Deixa eu mostrar aqui algum para vocês, ó. O banho energético, por exemplo, da última semana aqui, ó. E eu tenho as aulas gravadas, aulas base, para vocês verem como que faz um banho energético e como que ativa. Eu ensino a ativar os pontos energéticos das mãos e energizar o seu banho, porque você vai potencializar de fato o seu banho. Porque às vezes a pessoa, ó, tem gente me mandando mensagem no WhatsApp, tá? Então tá funcionando o link, tá bom, gente? Então tá funcionando. E aí assim que finalizar aqui eu já vou responder vocês lá, tá? Eu já libero hoje pra vocês o acesso ao grupo da roda, tá? E aí deixa eu mostrar aqui pra vocês como que funciona, ó. Só pra vocês terem uma ideia, os arquivos do banho. Ó, por exemplo, esse banho aqui foi esse mês, ó, banho pra harmonia, amor e tranquilidade nos vínculos familiares. Aí aqui, ó, fortalecer os laços de amor e cultivar mais compreensão dentro do lar. Aí aqui eu ensino a preparar o ambiente, como que vocês fazem para preparar o ambiente, o propósito do banho. Deixa eu carregar aqui. Ó, quem não estiver conseguindo pode me mandar mensagem no direct aqui do TikTok, tá bom? Ou no Instagram, tem várias formas. Ó, aí aqui, ó, por exemplo, foi um banho com camomila, lavanda e manjericão. Aí aqui explica, ó, a camomila, para que a camomila serve? Ela vai trabalhar na paz emocional, acolhimento afetivo, serenidade, ela ajuda a reduzir o excesso emocional e favorece estados de tranquilidade, compreensão e acolhimento. Lavanda vai trazer harmonia, paz interior, lembrando que, e serenidade nos relacionamentos, aqui é para trazer realmente essa harmonia no campo da família. E o manjericão vai trazer uma limpeza energética, conexão com amor e elevação vibracional, enfim. Aqui o significado espiritual do banho. E depois, gente, a parte chave do banho são as ativações, tá? Deixa eu passar aqui para baixo, ó. Frases para ativar o seu banho energético. E aqui essa é a chave que você vai energizar o banho e vai ativar. Tudo relacionado com o tema que a gente está trabalhando e o tema do banho. E depois a gente tem a oração. Então eu disponibilizo aqui uma oração que você pode fazer no momento do seu banho, tá bom? Além da oração, eu deixo aqui disponível para vocês sempre uma frequência energética, uma musiquinha que você pode escutar, ou no momento de você preparar o seu banho, ou no momento de você tomar o banho. Aqui, ó, clicando no cristal para ser direcionado à música que você vai poder. Então, se você clicar aqui, ó, vamos clicar aqui junto, ó. Clicou, ele vai abrir no YouTube uma frequência. Tá vendo? Então, todo banho vai ter toda essa estrutura, tá bom, gente? E sempre vai ter uma musiquinha para vocês poderem. Ó, esse daqui, ó, eu coloquei essa frequência em hertz para abrir o chakra do coração, porque a gente está trabalhando o campo emocional com a família, tá bom? Então, é bem completo aqui para finalizar. E é isso. Além dos banhos, aí na quarta-feira, olha, eu fiquei aqui um tempão explicando o banho. Deixa eu voltar aqui para mim, gente. Legal, né, gente? Então, é bem estruturado, é bem legal. É bem completa para você realmente trabalhar na sua reforma íntima, tá bom? De maneira ativa. E tudo isso, gente, a gente tem essa troca lá dentro do grupo da roda. A gente tá em quase 80 pessoas nesse grupo da roda, tá? Que é bem legal, porque são pessoas que estão em outra vibe, gente. São pessoas que de fato estão comprometidas com esse processo. A gente conversa lá, tem trocas muito legais, tá? Então, se vocês quiserem participar, e ó, o pagamento, gente, é por Pix. Então não tem cobrança recorrente. Se você quiser entrar, ver como é, ficar esse mês, e se mês que vem você não quiser continuar, caso você não goste, veja que não deu, você sai, entende? Então é legal porque eu não quero colocar uma plataforma, já me falaram, por que você não coloca numa plataforma? Primeiro que tá vendo, eu deixo no Drive, porque se eu colocar numa outra plataforma, vai ser pago. Eu já pago o Drive para poder caber todos os arquivos, mas é um preço muito menor. Se eu montar uma plataforma, se eu fizer uma forma de pagamento, que às vezes o pessoal vai passar em cartão, eu acho que fica mais complicado. A gente tem muita gente com mais de idade lá, que às vezes não sabe mexer em tecnologia, às vezes o pessoal fica mais confuso. E também tem essa questão da cobrança recorrente, né? Que eu queria deixar uma forma assim de livre-arbítrio, sabe?
das pessoas ficarem lá o tempo que elas quiserem e depois elas saírem e não fica tão burocratizado assim, sabe? Então, enfim, a gente faz dessa maneira aqui por enquanto, né? A hora que estiver crescendo muito, acho que a gente vai ter que fazer de alguma outra forma, porque dá um trabalho, gente, pra administrar. Mas vamos seguindo aí firmes e fortes, confiando em todo mundo e tá fazendo um pagamento todo mês. Mas é isso aí. Então, opa! Ixi, caiu minha pasta aqui. Então é isso, gente. Então o cronograma é: segunda-feira o evangelho, terça-feira atividades terapêuticas, na quarta o banho, na quinta reiki. Além de tudo, gente, vocês vão receber reiki toda semana. E aí como que funciona? É meia hora de reiki que você recebe. E no final eu mando um áudio com as canalizações, as percepções daquela noite, que é muito legal. Na sexta-feira a gente tem reprogramação mental, e aí tudo isso, gente, não é ao vivo nem nada. Vocês vão acessar o arquivo e vocês podem fazer a hora que vocês quiserem, dentro da rotina de vocês. Então você que vai fazer a sua organização ali. Então na quinta eu libero a aula de reprogramação mental e no sábado meditação guiada. Então é tudo isso, gente. Atividade terapêutica, banho energético, meditação guiada, reprogramação mental, reiki. Tem bastante coisa. São 200 arquivos lá dentro para vocês acessarem e todos esses conteúdos. E aí fica meu convite aqui. Eu já vou finalizar a live, gente, porque minha bateria tá para acabar. Eu preciso finalizar aqui. Para quem já me mandou mensagem, assim que finalizar a live, eu vou correr lá no Instagram, no WhatsApp, para liberar para vocês, tá? E responder para quem me mandou mensagem no WhatsApp. Para quem quer participar da roda, me manda mensagem. Amora, você que tá falando que quer participar, me manda mensagem. Você pode me mandar no WhatsApp, que é só clicar no link que tá na bio, vai ter lá, falar com a Angélica. Vai cair direto no meu WhatsApp. E se você não conseguir, pode me mandar aqui no direct do TikTok, me manda no direct do Instagram. Tem várias formas de entrar em contato. Você não conseguiu? Gente, será que eu consigo escrever meu WhatsApp? Alguém consegue escrever aí, ó? Porque às vezes... Ou me manda aqui no direct. Mas se vocês conseguirem anotar, eu vou falar bem devagar, ó. 16... 16... Se alguém puder colocar aí nos comentários, coloque aí que aí eu vou fixar aqui. 16, 9, porque eu não consigo escrever. 99739 5747. 16 99739 5747. Eu tô falando o WhatsApp aqui, mas clicando no link que tá na bio, cai direto lá. Mari, obrigada. Deus abençoe. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Fixar, pronto. 16 997. Esse mesmo. Muito obrigada, Mari. É isso. Esse é o WhatsApp. Você pode mandar lá no WhatsApp, mas não precisa escrever ele, tá? Clicar no link que tá na bio, vai estar lá o meu WhatsApp, tá? Então fica mais fácil para direcionar. E é isso, gente. Fica aqui o meu convite. Vou finalizar então a live. Mais uma vez, gratidão a todo mundo que ficou aqui. Gratidão por mais uma semana, mais um evangelho. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez, firmes e fortes, para continuarmos. Amanhã tem oração dos 21 dias. Para quem tá aqui pela primeira vez, gente, esse mês até o dia 21. Inclusive, gente, eu fui editar o vídeo de amanhã. Aí veja bem, eu falei assim, ó, dia 15 dos 21 dias. Dia 15 foi hoje. Eu já postei o vídeo do dia 15. E nesse outro vídeo eu falei também dia 15. Aí eu coloco lá dia 16. Então é dia 16. Amanhã a gente tá no dia 16. A gente vai até dia 21. Então todos os dias, 6 horas da manhã, a gente tá fazendo a oração dos 21 dias. Tá bom? Também convido vocês a vir fazer parte com a gente. E é isso, gente. Que tenhamos todos uma semana abençoada. Como funciona? Angélica, olha, me achará. Eu coloco o vídeo aqui, ó. Entra aqui no perfil, segue a gente aqui no TikTok. Todo dia eu tô postando vídeo da oração dos 21 dias e a gente faz essa oração todos os dias pra gente elevar a nossa frequência logo no início do dia. Tá bom? E é aqui no TikTok. Tá bom, gente? Então fiquem com Deus, que a gente possa levar essa energia pro resto da semana e todos os aprendizados. Ah, e eu vou colocar lá no grupo aberto, tá? Esse grupo ele é gratuito, tá bom? Isso, 6 horas. Gratidão, Solange. 6 horas da manhã. Todos os dias eu libero o vídeo 6 horas. Gratidão, Robson, a todos nós. E eu vou colocar a leitura de hoje do Evangelho e a cartinha de hoje, que foi maravilhosa, né? Vou colocar lá no grupo aberto, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Um bom descanso pra todo mundo. E até semana que vem.